doutor Elton não estava aqui na abertura do programa, eu sei por quê. Corri. Estava vindo de Curitiba? Buenos Aires. Buenos Aires? Passei o final de semana em Buenos Aires com a esposa, comemorando 9 anos de... Parabéns! Muito obrigado, muito obrigado. 9 anos de casado? 9 anos que nós nos encontramos em Buenos Aires, inclusive. Ai, que coisa linda! Pois é. A conheci lá, brasileira, Isso que eu ia perguntar, mas a conheci lá. Que legal! A conheci lá 9 anos atrás, então nós temos uma tradição, todo ano nós tentamos voltar pelo menos uma vez pra lá. Que bacana, Meu doutor voo chegou meio de 30 em... Mas era prioridade comemorar com a esposa? Foi ótimo, foi um final de semana ótimo, legal. recomendo, quem puder, recomendo. E vocês comemoram todo aniversário do Tento, encontro? todo setembro eu tento para Buenos Aires. Que bacana, Que é uma época legal em Buenos doutor Aires, é uma época tranquila, o tempo está agradável já, a noite um pouco mais fresca, mais dias com sol, andamos de bicicleta, jantamos bem, comemos bem, agora... E o casamento precisa, né? Precisa. Desses cuidados. É sempre muito bom, é sempre muito bom, é sempre... Bom, vamos à vida real agora, segunda-feira. Vamos trabalhar. Plano de saúde. Que difícil. Que difícil. Momento difícil que a gente está vivendo com os planos de saúde. Os planos de saúde cobram cada vez mais caros, mas entregam cada vez menos para os consumidores. Acho que é um momento em que a gente vai ter que repensar, inclusive, o que fazer, porque sobe muito, os planos não fornecem aquilo que eles deveriam fornecer, a ANS não fiscaliza como ela deveria fiscalizar. Quer dizer, tá a festa da uva, né? Tá a festa da uva e, infelizmente, em prejuízo dos consumidores. Acho que tem sempre muita dúvida dos consumidores chegando, porque as pessoas se sentem muito lesadas em seus direitos. Elas pagam e na hora em que elas querem ter o serviço, a gente brinca dizendo o seguinte, o seguro sempre cobre tudo, menos o que ocorreu, né? É mais ou menos isso. Infelizmente. Assim. Vamos responder então as perguntas do pessoal de casa. Muitas perguntas chegaram. A primeira que a gente selecionou é da Suzana. Meu neto foi diagnosticado com autismo e a neuropediatra indicou um método de terapia chamada ABA. Os planos de saúde devem cobrir este tipo de tratamento? Pergunta importantíssima da Suzana, porque hoje, primeiro, muitas crianças têm sido diagnosticadas com autismo no Brasil. Isso é um fenômeno que tem ocorrido mesmo, os médicos têm se debruçado sobre isso. E é extremamente importante entender o seguinte, geralmente é a mãe que corre atrás dessas terapias para as crianças. O plano de saúde tem que cobrir terapia por esse método. Qualquer método, seja então o método, por exemplo, ABA, Evas Medec, tem vários métodos. Terasuite, qualquer um dos métodos. O plano de saúde, muitas vezes, ele diz o seguinte, eu não tenho credenciado que tenha esse método. A regra é basicamente o seguinte, não tendo credenciado, paga-se um particular. Então, ou o plano de saúde tem um credenciado para atender o filho da Suzana, por exemplo, o neto da Suzana no caso, ou então tem que fazer o pagamento dessas terapias no profissional particular. Tem que ter e é obrigação do plano de saúde fornecer tudo. Inclusive esse método, muitas vezes, o profissional vai na casa da criança, tratar a criança em casa. E é extremamente importante e o plano de saúde deve ofertar esse tratamento. Não tem Mas então o que problema. a Suzana tem que fazer? Então é o seguinte, primeiro pode reclamar na Agência Nacional de Saúde. Se a Agência Nacional de Saúde não der respaldo a esse tipo de solicitação, é entrar com ação judicial. Esse tipo de ação judicial, por exemplo, é possível conseguir uma liminar, que é uma decisão provisória, que agiliza. mas que agiliza a coisa. Você não precisa esperar o final de um processo para garantir o tratamento de uma criança. Até porque as crianças que fazem terapia desde cedo, elas têm uma evolução muito grande e muitas vão passar no futuro por uma criança um pouco mais tímida, os médicos dizem, que nem vai se perceber, por exemplo, um grau de autismo nelas. Então, Suzana, dá para lutar, dá para entrar com ação judicial, é plenamente possível conseguir esse direito. Perfeito. Próxima pergunta. Maria, o plano pode limitar a quantidade máxima de consultas com psicólogo? Em hipótese alguma. Pergunta excelente da Maria. O meu limita. Não pode limitar, nem com psicólogo, vamos colocar assim, nem com psiquiatra. Nem com psiquiatra, nem com fono, nem com fisioterapeuta, com absolutamente nenhum profissional. A própria lei dos planos de saúde, quando a gente pega ela para ler, ela diz que em consultas de número ilimitado. Quer dizer assim, o que aconteceu? Aqui tem um problema que a Maria está enfrentando por conta da Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde permite que o plano limite, mas essa norma da Agência Nacional de Saúde é ilegal. Se a gente pensar no nosso direito, por exemplo, a norma da ANS é muito básica e ela não pode contrariar uma lei federal. A lei federal garante a Maria o direito de consultas com psicólogo ilimitado. E não precisa ser grave o problema dela, por exemplo. Então, não precisa ser uma depressão profunda para que ela tenha direito a psicólogos em número ilimitado. Qualquer que seja o problema, ela pode conseguir esse direito na justiça. Vou fazer o papel da Maria. Só que aí o que eles falam pra gente?
Quando você assinou, quando você fez a aderência ao plano, estava especificado e você aceitou, então... O contrato de adesão, que é o contrato de plano de saúde, ele é um contrato que não me permite negociar nada. Isso. Então é o que a gente chama de contrato de adesão mesmo. É o seguinte, eu ou assino, ou eu tenho ciência, ou eu fico sem. Então a assinatura, a justiça entende que a assinatura nesse tipo de contrato não pressupõe concordância, mas ciência daquela limitação. Ah, que é diferente. E nenhum contrato pode contrariar uma lei federal. Nenhum contrato, o contrato é uma regra básica, tudo é contrato na vida, eu brinco, né? Pedir um táxi é contrato, restaurante é contrato, nenhum contrato, seja ele verbal ou escrito, pode contrariar uma lei federal. E aqui no caso da Maria, por exemplo, qualquer regra que limite a quantidade de consultas contraria a lei federal e é ilegal. Tá, e é verdade. Ter ciência é uma coisa, concordar é outra. Exatamente. Ótimo. Então, é só ciência, não é concordância. Tá. Próxima pergunta, Estela. Sem diagnóstico adequado, os médicos não conseguem tratar a minha filha e o diagnóstico depende de um exame genético que é caro. Consigo exigir que o meu plano de saúde pague exames genéticos? Os exames genéticos agora eles estão cada vez mais precisos, porque me parece muito claramente que os médicos estão partindo de um tratamento padrão para tratamentos customizados, quer dizer, entendendo, por exemplo, qual é a doença específica, qual é a síndrome específica, permite-se um tratamento muito mais adequado. Todo plano de saúde tem sim que cobrir exame genético. Primeiro, não precisa ser um geneticista a indicar. Tem uma regra do Conselho Federal de Medicina que diz claramente isso. Não precisa ser um geneticista. Qualquer médico tem competência para indicar um exame genético aqui é a filha da Estela, né? É. Então a filha da Estela tem todo o direito disso. Vamos dar um exemplo muito concreto, para além de exames genéticos para criança, por exemplo, hoje muitas mulheres no Brasil diagnosticadas com câncer de mama têm um exame que é feito nos laboratórios do Brasil e esse exame com alguma precisão se precisa ou não ser feito, por exemplo, radioterapia ou quimioterapia. Perfeito. É um exame importante, é um exame genético e veja, os planos de saúde não cobrem esse exame, que seria muito benéfico não só para a mulher, para a paciente, mas também para os planos de saúde. Porque quantas quimioterapias, por exemplo, não se economiza, né, com o diagnóstico de que você, no seu caso específico, não é necessário quimioterapia. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha com isso. Então, assim, os planos de saúde não cobrem. Duas opções se o plano de saúde não cobrir. Primeira regra é, sempre faça solicitação ao plano. Sempre. Duas coisas. Elton, eu não tenho dinheiro para cobrir um exame que é caro como esse. Bom, você pode entrar com uma ação judicial, pedido de liminar, pedir para que o plano de saúde cubra diretamente o exame. Ou, no caso de eu ter dinheiro para pagar, por exemplo, pagou o exame, eu não quero demorar, paga, mas pode entrar com ação judicial e pode recuperar esse dinheiro com juros e correção monetária. Então, a Estela tem duas opções aí. O plano de saúde não quer pagar o exame genético da filha dela? Duas possibilidades. Entrar com ação para liberar e mandar o plano de saúde pagar diretamente, ou então paga, mas depois entra com ação, pede o reembolso. Integral com juros e correção. Integral com juros e correção, porque aqui não pode ter limitação. Tá. Aqui, assim, se não cobriu, tem que ser integral o valor. Tá. Mais uma pergunta, só mulher, até agora. Yara, o meu médico indicou um remédio para tratar meu câncer, mas o meu plano de saúde não cobriu. Eles dizem que é um tratamento experimental e sem a autorização pela ANS. O que fazer? Pois é, veja só, o rol de procedimentos da ANS é de 2017. São incontáveis os procedimentos e os medicamentos, por exemplo, que surgiram, sobretudo em câncer de mama, que eu não sei se é exatamente o caso da Yara, mas sobretudo em câncer de mama que surgiu nos anos de 2018, inclusive agora 19. Então, assim, todo medicamento registrado no Brasil, se ele tem registro sanitário pela Anvisa, vamos esquecer a ANS. Tá. Tem registro na Anvisa? Tem. Tem que fazer a cobertura disso pelo plano de saúde. Por quê? Porque o rol da ANS é apenas o mínimo que um plano deve custear. Não é tudo o que ele custeia. Então, assim, o rol da ANS, a lei, tudo isso se soma para garantir a cobertura aos consumidores. A questão é que os planos de saúde acham assim, se não está no rol, eu não cubro, o que é ilegal. Então, assim, este direito, por exemplo, decorre de lei.
E estando registrado pela Anvisa no Brasil, o plano de saúde não pode dizer que é experimental. Eles dizem, é experimental tal. Isso quem define é um médico. O médico faz o que nesse caso? Então, Yara, o que o médico pode fazer? Peça para o médico um bom relatório clínico, justificando a necessidade de um medicamento como esse. E aí, duas possibilidades lá que a gente falou na outra pergunta. Ou entra com ação, ou se já pagou eventualmente, pode até cobrar o reembolso disso. Para o reembolso eu preciso o quê? Do recibo? O recibo de pagamento, a negativa do plano de saúde, prescrição médica e a nota fiscal. Nota fiscal do que gastou, tá? Então, plenamente possível. Continuando. Ulisses, um homem. Estou doente, tenho câncer e não posso deixar o meu plano de saúde, pois não posso parar o tratamento. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou pagando de mensalidade consome 70% da minha aposentadoria. O que você recomenda? Isso é muito comum, que tem passado com o Ulisses. Aqui eu acho que a gente tem uma questão. O que eu recomendaria para o Ulisses? Fazer a portabilidade do plano de saúde dele. E muda? Muda o plano de saúde, ele pode estar em tratamento, não tem nenhum problema. Portabilidade é para isto. Estou em tratamento, por exemplo, não quero parar o meu tratamento, mas eu quero fazer a portabilidade do meu plano para uma outra empresa. O que pode ocorrer com o Ulisses? Bom, ele vai ter uma diminuição muitas vezes, porque ele vai trocar por um mais barato. O que pode ocorrer é ele perder aquela rede credenciada que hoje ele tem. De hospitais e laboratórios. Mas a cobertura, por exemplo, estou em tratamento, estou tomando um remédio, vai ter que fornecer. Estou em meio a qualquer... vou precisar fazer uma cirurgia. Vai precisar cobrir. Tá. Então, assim, o que eu sugeriria para o Ulisses? Fazer a portabilidade. Importante dizer o seguinte, portabilidade não precisa de advogado, não precisa de corretor, nada contra, pelo amor de Deus, mas assim, o consumidor pode entrar no site da ANS e fazer isso sozinho. Ele olha as opções que tem para ele, escolhe uma opção. Analisa ali, eu quero isso, esse preço cabe no meu orçamento e ele pode fazer isso sem auxílio de ninguém. Faz um clique e mudou. Mudou. Depois de quanto tempo que vale? 5 dias, ele tem 5 dias, no dia que ele escolheu, ele tem 5 dias para ir no plano de saúde, que ele vai contratar um novo, entregar os documentos lá e aí então faz-se a portabilidade. É muito rápido, não tem problema com relação a isso. O fato de estar em tratamento não impede portabilidade. Só tem uma limitação que não é o caso do Ulisses, se estivesse internado. Né? Então assim, estou internado, está muito caro, tal. Internado não consigo, mas com doença, com problema de doença pré-existente, como a gente diz, nenhum problema, o Ulisses tem direito. Perfeito. Próxima pergunta, Rosana. Meu pai precisava de uma cirurgia por um método mais moderno de tratamento ou ele ficaria dependente da hemodiálise. O plano não pagou e gastamos mais de 50 mil. É possível recuperar? É possível recuperar esse dinheiro. Veja, a Justiça tem entendido que métodos de tratamentos mais modernos não podem ser excluídos do contrato. Mesmo fora do rol da ANS, mesmo que o plano de saúde diga que ele não tem na rede credenciada dele, nenhum problema. Se é um método mais moderno de tratamento e tem uma justificativa clínica, então, por exemplo, a gente não sabe exatamente aqui o que aconteceu, mas pode ter sido alguma coisa de rim, fígado, alguma coisa assim, de rim provavelmente. Não tem nenhum problema, muitas vezes o paciente ele vai ter que tirar o rim no método de cirurgia convencional, faz-se um procedimento então mais moderno que permite a manutenção daquele rim da pessoa sem precisar de hemodiálise. Tem que cobrir. Não vai cobrir, ela já gastou 50 mil reais. Pode entrar com a ação e cobrar esse dinheiro. O melhor caminho sempre, no entanto, não é sair pagando nada. É entrar na justiça e economizar esse dinheiro, esses 50 mil, que no caso da família tem, mas quantas famílias não possuem? Nossa, dinheiro, hein? Muito dinheiro. Entra-se com a ação judicial, liminar, para liberar o tratamento. É que na hora da doença o que a gente quer é resolver o problema, desespero. né? E aí eu sai pagando. Mas uma análise hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, uma liminar costuma ser analisada pela Justiça em 48 horas. Então, assim, é rápido a análise. Os juízes dão preferência para esse tipo de pauta, eles olham rapidamente esse tipo de processo e, claro, estando bem fundamentado, com um bom relatório médico tem que indicar a urgência e o porquê que esse método é melhor ao paciente. E isso qualquer médico fornece. Qualquer médico fornece, não se precisa mentir, nada. Sim. É só dizer a verdade. Perfeito. Mais uma. Bernadette. Fiquei internada no hospital e semanas depois
chegou para mim uma cobrança dizendo que o meu plano de saúde não vai pagar alguns materiais e exames. Muito comum, hein, doutor Elton? Muito comum. O que eu posso fazer? Bernadette, nesse caso, então, procuraria o plano de saúde, procuraria a Agência Nacional de Saúde, em última análise, ação judicial. Não fala com o hospital. Não precisa falar com o direto hospital. Isso porque, assim, o hospital, no final de contas, ele está te prestando um serviço e quando a gente entra no hospital, a gente tem lá um documento, um contrato, que se assina, né? A gente assina esse documento dizendo basicamente o seguinte: se o plano não pagar, estou responsável. Então, o hospital, ele vai dizer, se não fizer nada, se a Bernadette não faz nada, o hospital entra com ação cobrando esses pacientes. O que se pode fazer? Se a pessoa já recebeu uma ação judicial do hospital, ela pode, nesse mesmo processo, denunciar o plano de saúde dela. Mas é ideal que ela haja antes, porque aí o nome dela vai ser negativado, vai ser protestado, essas coisas todas. Então, Bernadette pode fazer o quê? Entrar com ação judicial... Imediatamente. Imediatamente, pedindo para que a gente chama de reversão de conta hospitalar, para reverter a conta do hospital ao plano de saúde, de forma que ela não tenha que pagar nada. Isso é direito dela, porque, por exemplo, tem contratos mais antigos que não previam lá o pagamento de material cirúrgico, prótese, órtese. Ilegal. Isto não pode ocorrer em hipótese alguma, ok? Por quê? Porque não tem a possibilidade de eu cobrir a doença daquela pessoa, mas eu não cobri o tratamento dela. É incongruente. É como eu dizer que cubro câncer, mas não cubro quimioterapia. Então, o que cubro eu de câncer, então? Então, não cubro nada. Quer dizer assim, tentar esvaziar o contrato da pessoa, colocando ali pequenas cláusulas que vão dificultar a vida dela, isso tem de ser abusivo, considerado abusivo na justiça. Então, não precisa pagar. Entra com ação, de repente, reclama na ANS, às vezes resolve, não conseguiu, ação judicial. Tá. Próxima. Fátima, preciso de um remédio para tratar um problema grave no pulmão. E o meu plano de saúde diz que não cobre remédio de uso domiciliar se não for câncer. Tenho algum direito? Os planos de saúde têm feito isso mesmo, eles entendem basicamente o seguinte: só cubro o remédio de uso domiciliar se for câncer. A Fátima tem razão, e tem razão em reclamar, inclusive, porque a justiça tem interpretado da seguinte forma: é preciso diferenciar o que é um analgésico de uso corriqueiro por cada um de nós. Às vezes, tô com uma cólica, tô com uma dor, isso é uma questão, a outra é um medicamento para tratar um problema grave de pulmão. Então, assim, problema grave de pulmão tratado com remédio de uso domiciliar em casa, isso é uma evolução da medicina. Muitas vezes... E barateia o plano. Barateia o plano de saúde. É isso que muitas vezes o juiz vai dizer para o plano de saúde. Vai falar, olha, se fosse internado, você pagaria muito mais caro. Exato. Né? Quer dizer, se fosse endovenoso, fosse um medicamento no leito do hospital, é mais caro. Então, assim, vamos lá, vamos ser francos aqui, esse é o dever cobrir. O simples fato de a técnica do medicamento ter evoluído para permitir que o paciente tome em casa, não impede ele de conseguir esse remédio. E é bom para o plano, é bom para o paciente, nada como ficar em casa. Sim, não é? Para todo mundo. É vantajoso para todo mundo. Ninguém tem que deixar, ter medo, o meu plano de saúde vai me retaliar se eu entrar com ação, se eu reclamar. Absolutamente. Exerça seu direito. Site do Dr. Elton Fernandes, é eltonfernandes.com.br. Tudo simples, Elton com N de navio no final e Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Prazer todo meu recebê-lo, viu? Agradeço. Muito obrigado. Um beijo para sua esposa. Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigada.